Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro. E eu sou o Lucas Cunha e hoje nós temos um convidado muito especial aqui, Ale. Publicitário formado, egresso da Ubra e atualmente secretário de comunicação da cidade de Canoas. Edson Gandolfi é o homem, né? E que trabalha já há muito tempo no ramo e tem uma veia junto com a Ubra, assim, uma ligação muito diferenciada com a Ubra, né, Edson? Em que ano que tu te estudou, que tu te formou, que tu estudou, começou os estudos e te formou aqui na Ubra? Então, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite de vocês, a lei do Lucas. E eu sou apaixonado pela Ubra, eu sempre falo isso. Eu sou um cara que eu vivi aqui, eu trabalhei aqui, eu fiz muita coisa aqui. Eu entrei na faculdade com 17 anos, em 2005. Sou da primeira turma do ProUni, eu até estava citando aqui antes. Eu entrei em 2005 e me formei em 2008-2. Então eu passei, cara, momentos incríveis aqui. Trabalhei no antigo CPA, depois virou NPA, no Prédio 11, que era o programa que tinha aqui dos alunos também, cara. Então fazia tudo que a Ubra me dava possibilidade, assim, sabe? E daí eu me formei em 2008 e em 2009, final de 2009, me chamaram para trabalhar na Ubra TV, que daí tinha o setor de ensino à distância ali na Ubra TV, e eu fui convidado para ser roteirista, depois eu virei diretor de estúdio lá dentro, isso em 2009 já. Então eu tenho uma história de muito tempo. E nisso eu fui estagiário aqui dentro, eu fui monitor do CPA. Então, eu vivi muita coisa aqui dentro. Eu passava o dia inteiro aqui. O CPA, para quem está nos assistindo, o CPA era Centro de Produção Audiovisual. De Produção Audiovisual. Depois virou o NPA, que era Núcleo de Produção Audiovisual, né? Eu não lembro em que ano, mais ou menos, virou NPA. Eu acho que foi 2009, meados de 2010. Foi logo depois disso, assim, porque eu sei que quando eu voltei para trabalhar na TV, já era NPA. Então é uma coisa que eu acho que foi logo que eu saí, assim, virou CPA para NPA, assim. Então é uma época que eu aprendi, eu trabalhei e trabalho com audiovisual há muitos anos, com câmera, e a minha primeira vez que eu toquei numa câmera, aprendi, liguei uma câmera aqui, foi dentro do CPA. Bater a zebra. Bater zebra, bater branco, aprendi decupar, eu aprendi a operar a câmera com os técnicos do CPA aqui, aprendi como fazia, os caras chegavam, me ajudavam, eu era muito interessado. Tu te lembra quem era? Eu lembro exatamente, o Adelmo. Adelmo. Adelmo era o operador de câmera na época, que ele me ensinou como ligar uma câmera. Como assim, liga, faz isso, e me ensinou toda a técnica, assim, sabe? Eu lembro que eu aprendi a editar também dentro que tinha os computadores ali. Sim, e já era uma alta tecnologia. Era tudo os Macs ali. Tudo Mac. Eu lembro que eu aprendi a editar. No Final Cut. No Final Cut ali, tinha o Vinícius, que era um cara que era um jornalista aqui de dentro. Vinícius Carvalho, que é ele que me ensinou tu faz aqui e aqui o corte, blá, 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 e depois tu faz as coisas. Eu lembro que eu fiz uma disciplina que eu fazia aqui de direção de fotografia. A gente fez um clipe, o primeiro clipe que eu dirigi na minha vida em 2007. Aqui a gente concorreu em Gramado com esse clipe que a gente fez aqui também. Então, em 2007, a gente, tipo, 18 anos, uma coisa de maluco, assim, a gente viveu muita coisa aqui, sabe? A Ubra, eu tenho muita história aqui nessa... Minha primeira namorada eu conheci aqui, mas já passou. Minha segunda namorada eu conheci dentro da Ubra. Então, eu passei muita coisa aqui dentro da Ubra. Fez vários contatos, amizades aí também. Hoje, a minha relação com o meu trabalho veio também através da Ubra. Eu estudei com pessoas que hoje trabalham no meio e eu fui conhecendo, assim, a gente foi conhecendo o mundo, meus contatos eu fiz aqui, eu trabalhei para vários professores aqui da Ubra depois. Então, realmente, é um espaço que eu posso dizer que eu aproveitei muito, esse espaço da Ubra. E como que surgiu, assim, o teu interesse, essa tua paixão pelo audiovisual? Isso é desde sempre, isso é desde criança, assim, eu sou apaixonado por cinema, eu sempre fui um cara que gostei muito de filme, falo de filme, televisão, cinema, coisa assim. Então, eu entrei na publicidade na época, em 2005, o curso de cinema estava só começando, e eu via que todos os diretores de cinema do Brasil, eles eram formados em publicidade. Então, tipo, então eu vou fazer publicidade. Esse é o caminho. O meu caminho é fazer publicidade, que lá eu vou aprender a trabalhar com... Mas só que nisso, eu entrei no mundo, eu me apaixonei por várias áreas da publicidade na faculdade. Eu criei, tipo assim, eu me lembro que eu me apaixonei por marketing político na faculdade, no segundo semestre. Fiz uma cadeira era uma cadeira de política, que tinha cara de história política do Brasil, e eu me apaixonei ali por política. Eu já gostava muito, eu era um cara bem engajado na política desde jovem, fui de grêmio estudantil, as coisas assim, mas daí eu comecei a estudar e entender a política
na faculdade. Daí foi uma parte... Eu lembro que eu disse, cara, eu vou trabalhar com audiovisual ou com política. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer as duas coisas. As duas coisas. Uhum. E o audiovisual, na faculdade, ela te deu bastante embasamento teórico, mas aqui dentro da Ubra também te deu muito embasamento prático, né? A prática, a gente vê na tua fala, ela estava sempre muito presente no teu curso, né? O que tu diz, assim, da estrutura que tu tinha aqui na Ubra, de equipamentos, professores? A gente tinha, cara, o equipamento de ponta aqui. Eu lembro que um dos motivos que eu, além de morar em Canoas, né? Um dos motivos que eu quis vir para a UBA, que foi a minha primeira opção, foi porque eles tinham recém-modernizado todo o equipamento deles. Eu fui pesquisar, né? Eu já era metido, fui pesquisar, e eles tinham modernizado todo o equipamento do CPA na época, e daí tinha as últimas câmeras, tudo de última tecnologia, assim, sabe? E daí tem um negócio que vai muito do interesse da pessoa, né? Vai muito... Dentro da faculdade de comunicação, ou qualquer faculdade, tu te interessa por uma área. E eu já era muito interessado pelo audiovisual, então eu era o rato de ficar dentro do estúdio, assim. Como eu era bolsista, eu era monitor voluntário dentro do CPA, porque eu não ganhava nada. Uhum. Só que eu ali eu aprendia Aprendeu muito, eu ganhou aprendia muito Não, conhecimento. mudou minha vida, assim. Mudou tudo que eu faço, que eu fiz na minha vida, na minha carreira. Meu trabalho foi muito baseado nesse tempo que eu fiquei ali dentro, me interessando, aprendendo a operar a câmera, fazendo isso, como é que eu faço, o que eu faço, como é que mexe uma luz, o que eu preciso fazer e tudo mais. Eu lembro que daí o meu primeiro estágio, que daí abriu um estúdio na frente do NPA, que era o primeiro núcleo de EAD que teve aqui na Ubra de fazer ensino à distância, que hoje é a grande realidade aqui dentro também. E do mercado, a Ubra foi pioneira nessa parte. Foi. A nível Brasil. A nível Brasil. A Ubra foi pioneira e a gente fazia os primeiros conteúdos de EAD aqui dentro. E eu era estagiário nisso. Cara, e daí eu trabalhei com uns macacos velhos de TV, assim, os cara que sabiam tudo de TV, os caras que manjavam câmera, manjavam de fazer, assim. Cara, e daí ali... E foi o Adelmo, esse operador de câmera lá do CPA, que me indicou para trabalhar nesse estágio aí, que daí eu trabalhava de graça, e dele, não, vou te conseguir um estágio. Vou te conseguir um estágio. bolsa. Vai abrir um estúdio aqui, e daí eu vou te indicar para trabalhar lá. Daí eu entrei como estagiário. E até hoje, lá no prédio 11, tem a placa do núcleo do ensino à distância, em frente ao núcleo UNPA. Que massa. Histórico. Histórico. Muito legal, assim, a gente vê essa conexão, né? Porque é a Ubra Connect. Exato. Isso é a conexão com a Ubra de fato, né? Inclusive, tu trabalhou também no retorno dos estúdios, saindo de Porto Alegre e voltando para Canoas. Então, quando eu fui trabalhar na Ubra TV, eu fui chamado para trabalhar no ensino à distância, né? Porque daí foi para dentro da Ubra TV, depois que esse núcleo fechou, foi tudo para dentro da Ubra TV, que era em Porto Alegre. E daí, quando eles iam entregar o prédio lá de Porto Alegre, fazer o estúdio aqui, onde é hoje, o EAD foi o primeiro, foi o piloto. Vamos primeiro, porque a TV tinha que ficar no ar e a gente produzia conteúdo que não ia pro ar na época, né? E daí tipo, vamos montar o primeiro estúdio aqui. Como eu era o diretor de estúdio, eu fui a primeira, não é? Pode parecer, eu fui a primeira pessoa a botar o pé aqui para entender, não, espera aí, vamos fazer aqui, mexer aqui, botar esse é o melhor espaço, lá a gente senta. Daí eu, tipo, cheguei e daí a gente começou, botei a primeira mesa, não tinha internet, não tinha cabo, não tinha nada, porque isso aqui era um espaço que não era para isso. Sim. E o primeiro estúdio que foi montado aqui dentro da TV, eu tava junto, produzindo e entendendo e coisa. E o que tu achou agora de ver como que tá hoje em dia? Tu que tava aqui no começo. É outro lugar, assim, eu como secretário de comunicação e o meio que eu trabalho hoje, eu circulo em muitos veículos de comunicação, eu vou muito em televisão, rádio, coisa assim. Hoje a tecnologia entrega que a Ubra TV tem, vou dizer, praticamente nenhuma emissora, nenhum espaço do Rio Grande do Sul tem. A estrutura, o número de estúdios, a tecnologia que vocês estão empregando aqui, o espaço principalmente, porque hoje as TVs são espaços menores, lugares menores, as rádios são tipo algum espaço que foi adaptado para isso, porque o audiovisual foi se inserindo no meio da rádio, por exemplo. Antes a rádio era só áudio, hoje muita gente escuta a rádio através do YouTube, de outros espaços, por exemplo. Sim. Então, eles foram se adaptando nos seus espaços que eles já tinham. Melhorando. Aqui, hoje, a Ubra montou um espaço específico, assim, ó. É uma evolução absurda. E a Ubra vem trazendo cada vez mais para perto os alunos dos cursos aí de comunicação para dentro aqui dos estúdios, né? A gente tem essa relação aí com os alunos que eles vêm aqui, gravam, inclusive,
diversos assuntos aqui no podcast, por exemplo. E então fica a dica aí para quem quer estudar na Ubra, né? Vem para a Ubra, que aqui tem a melhor estrutura possível aí da região. E o legal é que isso não é de agora. Exato, tem muita história, né? O que a gestão atual está fazendo é recuperando essa época. Faz 18 anos que eu me formei. Faz 18 anos que eu me formei na Ubra. E a Ubra. Ubra sempre foi, desde que eu estudei aqui, desde antes de eu ter estudado aqui, a Ubra sempre foi reconhecida por isso. Lembra o convidado que nós entrevistamos, o Astor? Sim. O Astor foi a primeira turma de engenharia agrícola. Na época, ele tinha um monte de experiências extracurriculares da prática de engenharia agrícola dentro da Ubra. Então, isso sempre foi uma cultura muito forte. Não formar o aluno somente no acadêmico, mas formar o aluno para o mercado de trabalho através de práticas, de atividades práticas que inserissem, né? E com a tecnologia sempre muito presente. E com a também. tecnologia sempre muito presente. O Edson é um exemplo disso. Tu trabalhou com alta tecnologia desde o início, né? E graças a Deus tu teve pessoas ao teu redor também que te ensinaram, porque isso era muito legal. Além do professor de dentro da sala de aula, tinha o técnico que, se tu te doasse, eu também fiz o estágio voluntário, sem receber um pila, estava sempre aqui. Estudava de manhã, de noite, mas durante a tarde eu estava aqui até a hora da aula. O retorno era o conhecimento. O retorno era o conhecimento empírico que a gente tem muitas vezes, né? Tu não vai ter uma cadeira de bater o branco da câmera. De maneira nenhuma, tu não aprende isso. Porque a faculdade, as pessoas às vezes confundem isso, assim. A faculdade não é um curso técnico. A faculdade é um curso que tu vem para aprender a pensar. Aqui tu vai aprender a como, assim, ó. Eu não vou aprender como abrir câmera, fazer tal coisa. Cara, não. Tu vai aprender o porquê abrir a câmera. Onde abrir a câmera, entender de que maneira. Também tu vai fazer sentido para ti, porque eu acho que isso é um grande diferencial do mercado hoje, um diferencial negativo, né, na verdade, porque hoje a gente trabalha, tem muita gente, principalmente no meio audiovisual, que não tem estudo nenhum, e nada contra. Bem, as pessoas precisam ganhar a vida, ganhar seu dinheiro, viver a vida, assim. Só que elas abrem a câmera, elas fazem uma coisa sem sentido algum, assim, sabe? E eu sou um cara sempre fui um cara que gostei muito de teoria, fiz pós-graduação, mestrado, tudo, porque eu gosto muito dessa parte, assim, de estudar o porquê de fazer as coisas e como fazer as coisas, assim, sabe? E daí hoje a gente tem uma deficiência no mercado que as pessoas não entendem o porquê, não entendem a intenção do que elas estão fazendo. E a faculdade é fundamental para isso. É na faculdade que tu vai entender o porquê, como e quem fez antes de ti e como aquilo foi criado, assim, sabe? Então eu sou um amante da educação, assim, sabe? Sou filho de professora também, então é uma coisa que eu incentivo todo mundo, cara, estuda, estuda, faz uma faculdade, cara, que tu vai ver a diferença que faz. E daí, mas no mercado, cara, não importa. O mercado vai te absorver com isso. Se tu quer trabalhar, o mercado vai te absorver. Então, só que tu precisa entender o porquê tu tá fazendo as coisas, cara. E é aqui que tu vai aprender. É aqui que tu vai entender como. Sim. E ultimamente as pessoas têm falado muito, a geração Z aí e tudo mais, de não precisa mais de faculdade. A internet, eu acho que vende essa falsa ilusão aí de que não precisa, né, estudar. Todo mundo é especialista de tudo sem ter feito uma graduação. Exato. Mas faz toda a diferença ter ali a parte teórica, o conhecimento através da faculdade. A gente vive hoje o universo do conhecimento raso, né? As pessoas hoje, elas sabem um pouco de alguma coisa, de tudo, e eles dão curso sobre isso que eles estão falando. E, cara, eles nem sabem do que eles estão falando, cara. As pessoas, eles não entendem o porquê. Como uma pessoa lê uma coisa, as pessoas trabalham sem pesquisa, as pessoas trabalham no achismo. Eu vi isso. Na opinião. Cara, eu adoro a expressão que mais me irrita no mundo. É sobre, cara, ninguém mais vê TV. Não, espera aí, vocês podem estar maluco. Vocês não vivem a realidade. Ninguém mais ouve rádio. Ninguém mais ouve rádio. Eu disse, não, espera aí, galera. Vocês... eu fiz minha dissertação sobre televisão, tá? Streaming e televisão e coisa assim. Cara, o Brasil é um país que mais de 70% ainda assiste televisão. É a mídia principal das pessoas, assim, sabe? As pessoas, mas que o Instagram... Não é, cara. A mídia principal é a televisão. As pessoas estão ali, hoje... assistindo televisão. Mas todo mundo vê Netflix? Não é todo mundo que vê Netflix.
A porcentagem de audiência do Netflix é 4,8%, alguma coisa assim, posso estar incorreto. Os últimos dados do Ibope, assim, as pessoas, elas... Como a internet tornou o mundo segmentado, tudo é segmentação, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Não, é o todo mundo que tu conhece. É o teu meio. As bolhas. Tu tá ali. sendo segregador. Isso. Tá sendo segregador, tá Isso. segregando as pessoas. Tá dizendo, cara, as pessoas não têm uma internet com velocidade que todo mundo tem, mas tem uma TV digital ali, que hoje consegue assistir qualquer coisa com um sinal ótimo e vai ali, e é ali que a informação vai estar. As pessoas não valorizam isso. Cara, a mídia tradicional, que é a TV, rádio, jornal, coisa assim, ela atinge muito as pessoas ainda. Ela só mudou a maneira como ela funciona. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando. Exato. Vamos chamar o intervalo? Passamos um pouco. A gente precisa que o chamar um papo é breve muito bom, intervalo, né? mas na volta a gente continua aí com a conversa, conhecendo aí a trajetória do nosso convidado. De volta com o Ubra Connect, hoje conhecendo a trajetória de Edson Gandolfi, secretário de comunicação da Prefeitura de Canoas, egresso da Ubra, publicitário. Mas além, né, do teu trabalho como secretário de comunicação da Prefeitura de Canoas, tu tem um outro trabalho que tá colhendo frutos agora. E eu gostaria que tu falasse para nós um pouquinho qual foi o último trabalho de expressão que tu teve no audiovisual, principalmente na parte de música, né? Então, só dar uma contextualizada, eu tenho uma produtora chamada Os Gandolfi, que a gente tem desde 2009, então é uma produtora que tem 17 anos já. E a gente trabalha com audiovisual há muito tempo e a gente entrou trabalhando através da música, assim, sabe? Então, a gente criou um nome, um know-how baseado na música e, ultimamente, a gente lançou, eu tive a oportunidade de dirigir o último DVD do Grupo Chocolate, que tinha a música Alô Virgínia. Aquela Estourou. Alô Virgínia, isso aí. Foi na gravação que eu que dirigi e eu disse, pô, isso aí vai estourar. Eu já tinha trabalhado com os meninos, já tinha feito os outros DVDs deles, a gente fez muito isso através da música, assim, sabe? E daí com a Alô Virgínia, cara, estourou um negócio, furou a bolha, assim, a gente já tinha feito vários trabalhos que tinham ido super bem, crescido, coisa assim, só que esse aí, tipo, superou todas as expectativas. Inclusive, a própria Virgínia... Não, ela que estourou. Ela posta toda semana a música. Ela postou o vídeo e disse, cara, pô! Quase falei um palavrão. Mas a Virgínia... E quantas milhões de visualizações tu tem esse dado? Ou parou de contar? Não, cara, eu parei de contar, assim. Eu parei de contar quando já extrapolou assim. Tudo que eu tinha de expectativa. E eu achei muito divertido, assim, pensar que eu tava ali, eu que dirigi todos os câmeras, porque a gente trabalha com comunicação e fica dirigindo a equipe, faz aqui, não sei o quê. É um case de sucesso na tua carreira. Um baita case de sucesso. Funcionou muito, assim, foi uma coisa... E os meninos merecem muito, assim, sabe? A gente acabou de fazer uma música pra Copa também, assim. Que é verdade, também. Lançaram um pouquinho antes da Copa, Um pouquinho antes da Copa, a gente fez uma Legal. música pra Copa e daí também a gente tive a oportunidade de fazer, assim, sabe? Além que a produtora atende... Hoje, a maior parte dos nossos clientes são do meio calçadista, que a gente trabalha com streaming e produção de conteúdo, mas a música corre nas minhas veias, que foi... Meu primeiro trabalho audiovisual foi com música e eu sigo essa carreira ainda. E agora falando da tua atuação como secretário de comunicação na Prefeitura de Canoas, quais são aí os maiores desafios? Os maiores desafios da comunicação, no geral, hoje é fazer as pessoas acreditarem. Eu acho que a gente vive desde pré-pandemia, assim, desde 2014, 15, um mundo da desinformação, assim, sabe? Onde a desinformação, onde o que é mentira acaba tendo mais força do que o que é verdade. Então, a gente gasta muita energia dentro da prefeitura, que é um veículo de comunicação também, que é a ferramenta oficial de informação do município. A gente vive uma luta diária contra fake news, contra o que é verdade, o que é mentira. As pessoas desconfiam no universo da inteligência artificial, inclusive. As pessoas desconfiam de tudo que acontece, de tudo, se isso é aquilo, se aquilo é verdade. Eu lembro que quando eu fui anunciado como secretário de comunicação, a primeira fala que eu fiz foi que o meu objetivo principal era trazer de volta a credibilidade
no mundo pós-enchente, né? No mundo pós-enchente que a prefeitura passava e que, querendo ou não, a página da prefeitura, o espaço que a prefeitura tinha, perdeu muita credibilidade. Porque as pessoas diziam uma coisa, era áudio de WhatsApp, era tudo, as pessoas contradizendo tudo que acontecia na cidade, assim, sabe? Daí foi nesse momento que vários veículos locais cresceram muito, assim. Eu lembro que o ano passado teve um momento de chuvas muito fortes em Canoas, e foi a primeira grande chuva, foi junho do ano passado, faz um ano agora. Teve a primeira grande chuva e, cara, a população se desesperou. Teve uma noite que teve uma virada que encheu, que deu, cara, deu vários problemas na cidade nessa noite, cara, e daí rolou o desespero absurdo. De manhã, a gente teve reunião na prefeitura, e daí eu senti que as pessoas estavam carentes por informação, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. A gente estava falando, informando as coisas como aconteciam, cara, e daí eu cheguei assim, peguei minha equipe e falei, galera, vamos fazer assim, ó. Primeiro dia após, teve a chuva na noite, no outro dia, vamos fazer assim, as pessoas estão duvidando do que está acontecendo na prefeitura. Então, eu peguei toda a equipe da SECOM e mandei cada um para uma casa de bomba que tem aqui na cidade e disse, cara, vocês vão lá e vão mostrar que a casa de bomba está funcionando. Vocês vão botar a hora, o dia e o que está acontecendo. A gente foi em todos os pontos que as pessoas reclamavam. A gente começava a receber informações com apoio dos veículos locais também. Aqui está dando problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente, no primeiro dia, a gente produziu 23 vídeos. Postou 23 vídeos na página da prefeitura. A gente viu no primeiro, não sei o que, mentira. Cara, daí a gente viu que começou a diminuir muito. E as pessoas passaram a agradecer a informação que a gente estava dando. Esse foi um primeiro momento que a gente fez alguma situação que, tipo, daí nisso a gente se esforça todo dia para trazer essa credibilidade de volta, assim, sabe? Em um momento de crise, a comunicação é extremamente importante, é uma ferramenta imprescindível. E né, a comunicação com poder... clareza, né? Exatamente. Assim, e a comunicação prática, que foi o que vocês fizeram. Não foi montar um card, etc. Tá tudo bem, não. Foi, não. Mostrar factual mostrar no campo, ali mesmo. factual no campo, exato. E a gente vive um mundo audiovisual hoje, né? Que as pessoas, elas querem ver, enxergar, entender, ouvir que aquilo está acontecendo. Assim, pode estar na frente delas, mas elas querem que alguém vá lá e dê a notícia e informe isso. Exatamente. Então a gente tem um compromisso, né? Na verdade, é uma responsabilidade. A comunicação tem que ser tão responsável quanto uma secretaria de obras, por exemplo. Exatamente. Às vezes até mais. E qual foi a relação aí da Ubra para, no caso assim, digamos, aonde tu está hoje? Qual a influência da Ubra? Enorme, assim, sabe? Minha primeira, além da faculdade aqui, que eu aprendi, que eu sou publicitário, sou uma pessoa da área da comunicação formada aqui dentro da Ubra. Eu conheci o atual vice-prefeito dentro da Ubra, inclusive, a gente estudou junto, fez faculdade junto. Foi o que nos conectou de novo, a gente se reencontrou no mercado, a gente estudou junto, vamos trabalhar. A gente começou a trabalhar junto a partir daí, que eu comecei a trabalhar com política em 2015, oficialmente a um convite do Rodrigo Busato, que hoje é vice-prefeito, e daí a gente começou a fazer a pré-campanha do deputado federal, na época, Luiz Carlos Busato, que é o pai dele, e nisso eu entrei para... Ele queria fazer uns vídeos diferentes, queria fazer um conteúdo diferente para o pai dele, e daí nisso a gente começou a trabalhar, fui para Brasília, fiz várias coisas envolvendo na política, assim, gravando, mostrando a diferença, como funciona a política. Daí foi através desse contato que eu criei aqui dentro da Ubra, né? Daí nisso eu virei diretor de publicidade no governo quando o Busato foi prefeito aqui. Eu trabalhei os 4 anos como diretor de publicidade, em que o Rodrigo Busato era secretário de comunicação e relações institucionais. E daí nisso, cara, daí eu conheci pessoas, trouxe pessoas aqui da Ubra que eu conheci também para trabalhar com a gente também lá dentro. Porque assim, a faculdade, ela é uma rede de contatos também. Ali tu vai conhecer o profissional que tu gosta, a pessoa que tu vai gostar de trabalhar junto, se identifica. Então, cara, muito foi disso, assim, foi muito através da Ubra. O network é fundamental, assim, sabe? E acaba sendo melhor de trabalhar com uma pessoa que já tem uma dinâmica, uma completamente, vivência, assim, então, sabe? Que nem essa ajuda. Situação minha com o vice-prefeito é que a gente já tinha confiança no outro, porque a gente trabalhou junto na faculdade. A gente fez muitas coisas juntos na faculdade, assim, a gente fez diversas cadeiras juntos. Então, ali a gente conheceu, foi entendendo e a gente... E hoje, além de publicitário, tu engloba uma função de gestão, né? Tu virou um gestor e essa girada de chave foi construída ao longo do tempo, né? Exatamente. Quando eu fui diretor de publicidade, eu já tinha uma equipe, já coordenava uma equipe
Só que hoje eu coordeno todas as equipes da Secretaria de Comunicação, assim, sabe? Lá eu tive a vivência de como funcionava, eu já entendia como funcionava, porque o serviço público é muito diferente, muito, muito diferente do que é um trabalho numa agência, por exemplo, ou num veículo de comunicação, porque ele tem, para te fazer uma contratação, tem todo um processo para chegar, não é só eu quero aquilo, não, espera aí, tem meios para chegar, tem maneiras de como fazer funcionar. E isso eu tive a oportunidade de ter vivido antes e daí eu já cheguei, ok, eu sei como é que funciona aqui. Eu posso ajudar da melhor maneira possível. Sim. Edson, nós queríamos conversar mais, mas já estamos chegando ao fim, né? Sim. A gente vai ter que te convidar de novo para vir falar mais. Por Tem favor. bastante Olha, assunto aí. te agradecemos muito pela presença aqui. É muito importante nós termos pessoas importantes, não só na nossa cidade, mas para o estado, e também que estão no mercado de trabalho fazendo a diferença. Então, te agradecemos por participar do Ubra Connect. Parabéns pela iniciativa, pessoal. É muito legal vocês estarem resgatando isso que a gente viveu aqui, a história junto com a Ubra. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. E agradeço a vocês também que acompanharam a gente aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.